E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, espero encontrá-los bem, com saúde. E meus cumprimentos, né? Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você vai me dar o prazer de conversar contigo durante mais um episódio, né, da série CCM por CCM igual a 1. E hoje nós vamos vou comentar com vocês um pouco sobre a minha visão hoje em relação às graduações, né? A graduação de uma forma geral, o processo de ensino envolvendo cursos de graduação. E, obviamente, que todos os meus comentários eles são dentro do escopo da Rede Federal de Educação Tecnológica, claro que não totalmente, não somente dentro desse escopo, mas com com esse foco, né, principal, visto que é nessa rede que eu trabalho há alguns anos. Muito bem, veja, quando eu disse lá no primeiro episódio dessa série, eu falei que eu sou um camarada privilegiado, e todos, né, que trabalham na rede federal de educação técnica e tecnológica, nós somos todos privilegiados. Por quê que nós somos privilegiados? Porque nós temos a oportunidade de trabalhar com as várias modalidades de ensino, do ProEja à pós-graduação estrito sensu, né, doutorado, mestrado, passando aí pelo ensino médio, passando por graduações curtas, graduações longas, licenciaturas e por aí vai. E a gente eu tenho tentado comentar algumas experiências que tive, a minha visão depois dessas experiências de quase 32 anos de magistério, com essas modalidades de ensino. Então, eu já comentei ali sobre a pós-graduação, já comentei sobre o EJA, né, sobre o ensino de jovens e adultos, e hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre graduação. Veja, existem algumas formas de graduação, alguns tipos de graduação, né? Então, existem as graduações curtas, que são aqueles cursos de tecnologia, né, que o pessoal costuma chamar de tecnólogo, né? Tecnólogo nisso, tecnólogo naquilo. Na verdade, eu sou oriundo de um curso desse. Eu fiz na minha graduação o curso de Tecnologia em Processamento de Dados, como eu disse para vocês lá no episódio 1. Não é? E existem esses cursos são mais voltados em tese, né? O pessoal, a concepção deles são cursos de curta duração, uma corrida de 100 metros para preparar o estudante para o mercado de trabalho. Só que isso nunca me convenceu muito, porque então a graduação não é para trabalhar mercado, a graduação mais longa, né? Os bacharelados, as licenciaturas, não é para preparar para o mercado de trabalho. Então sempre me pareceu uma coisa esquisita isso, mas essa é a ideia. E na rede federal a gente tem essa possibilidade, né? A gente tem inclusive esse DNA, eu costumo dizer, da parte tecnológica, né, do hands-on, do fazer, do arregaçar a manga, do chão de fábrica. Então a gente tem esse DNA. No entanto, com o passar do tempo, nós fomos vendo que o nosso DNA ele deu uma evoluída. Tanto é que hoje, falando agora do ponto de vista do meu ambiente de trabalho, que é aqui no Campus Palmas do IFTO, do Instituto Federal do Tocantins, a gente tem graduações, né, bacharelados em engenharia civil, em engenharia elétrica, em engenharia agronômica, não é? Então nós temos esses bacharelados, assim como nós temos os cursos de tecnologia. Um deles eu trabalho nele, que é o curso de tecnologia e desenvolvimento de sistemas para a internet. Mas temos outros cursos na área de turismo, segurança do trabalho, enfim, alguns outros cursos, ambiente, né, cursos na área ambiental, todos eles graduações de curta duração, que são aquelas graduações voltadas mais para a parte tecnológica. Bom, o que eu friso sempre é o seguinte: a gente tem. Por que os institutos, as redes federais, a rede federal, os institutos federais de educação, eles foram para essa área aí de graduação, de licenciatura? Porque o que acontece? Nós que fazemos parte do corpo docente, muitos de nós vieram de cursos de graduação do tipo bacharelado, licenciatura, e
Até por uma questão natural, a gente sempre fica assim, poxa, mas o bacharelado é melhor, porque eu fiz o bacharelado, então é melhor o bacharelado, né? O bacharelado prepara melhor, o bacharelado isso, o bacharelado aquilo. E aí, a tendência é que a gente proponha, durante a nossa vida acadêmica, proponha cursos de graduação, cursos de graduação no nível de bacharelado. E aí surgiram esses cursos que a gente tem, principalmente nas áreas de engenharia, dentro do Instituto Federal do Campus Palmas, não é? Mas a gente tem em outros campos, né, do Instituto, outros bacharelados em sistema de informação, né, e por aí vai. Eu não sei, não vou lembrar todos de cabeça. Mas o fato é o seguinte, o que a gente precisa entender é que, quer dizer, eu acho que nós precisamos entender, é que quando a gente se propõe a fazer um curso de graduação, do ponto de vista de bacharelado, nós temos que, e do ponto de vista de qualquer outro modelo, né, se for tecnólogo também, eles vão ser, a gente não pode perder o nosso DNA, a gente não pode perder a nossa característica. E é isso que tem acontecido no decorrer do tempo. Se você hoje comparar um curso, por exemplo, de engenharia civil, ofertado pela Universidade Federal do Tocantins, e um curso de engenharia civil, ofertado pelo IFTO Campus Palmas, por exemplo, isso só comparando instituições federais, você vai perceber a diferença desses cursos até pela quantidade de prática que tem no curso. Né? Os laboratórios que nós temos dentro do campus que administra ou que oferta esse curso, que no caso é o Campus Palmas, é absurda. Quer dizer, a quantidade de insumos, a quantidade de equipamentos, a quantidade de professores que usam e levam os estudantes para o laboratório para praticar a engenharia, para praticar diversas disciplinas da engenharia, se você for comparar isso com o que acontece na universidade, principalmente na universidade aqui do Tocantins, existe uma diferença muito grande. Mas por que isso? Não é porque a universidade é melhor ou é pior, porque o instituto é melhor ou é pior. É o DNA da instituição, não é? Os institutos, por mais que a gente vá ali, a gente evolua, a gente saia da parte técnica e vá para uma graduação, vá para, né, um bacharelado, um tecnólogo e tal, a gente continua sendo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o nosso DNA fala mais alto, não é? Só que, ao mesmo tempo que esse DNA tem falado mais alto, a minha preocupação, vai aqui, eu vou lançá-la agora, é que isso não tem se mantido. Vamos dizer assim, essa hegemonia não tem se mantido. Nós estamos caminhando, né, estamos andando para frente nas graduações, mas parece que, aos poucos, nós estamos perdendo esse hands-on. Nós estamos caminhando, nós estamos convergindo para a atuação da universidade, em vez de mantermos a nossa atuação ali no sentido da tecnologia. Porque não é porque é um bacharelado em engenharia civil que não pode, que a gente não pode traduzir, não pode operacionalizar esse bacharelado como uma graduação tecnológica. Por que não? Ou qualquer uma outra graduação, né? Engenharia elétrica, engenharia agronômica, sistemas de informação, sei lá, turismo, qualquer que seja, né? Então, o que a gente tem percebido, o que eu tenho percebido, foi que principalmente essas graduações mais pesadas na área de engenharia, elas não têm importado, né, a experiência dos cursos técnicos, ou têm perdido aos poucos essa experiência que os cursos técnicos têm dado para a gente. E aí, a dica, ou na verdade, a sensibilidade que nós temos que ter nesse momento é saber o seguinte: nós não somos universidade, né? Não somos universidade, mas não é por isso que a gente não pode ofertar uma graduação. Porém, essa graduação ela precisa ser ofertada com olhos, com atenção ao hands-on, não só com atenção à formação do estudante para ele ir para um mestrado, ir para um doutorado, ir para uma pós-graduação qualquer. Não. A gente tem que ofertar a graduação sabendo que o nosso compromisso é sempre
único e central é melhorar a qualidade de vida das pessoas que nos procuram, é melhorar as chances de empregabilidade. E a gente sabe que a pessoa, historicamente, a pessoa que procura uma graduação porque quer um status, né? E que aquela cultura do concurso público a gente ainda tem entranhado nas nossas veias, não é? Eu sonho com um dia em que no nosso país a gente vai ter algo parecido como o que funciona no Canadá, nos Estados Unidos, na Finlândia, em países de primeiro mundo, do ponto de vista educacional, que o mercado valoriza. Para você ter uma vida boa, uma vida tranquila com a sua família, você não precisa fazer uma graduação, fazer uma faculdade. Você vai para um college, que é o equivalente a um instituto federal, faz um curso técnico que te habilita a ser torneiro mecânico, um bom torneiro mecânico prático, ou, como eu disse em outros episódios, um assentador de lajota, um pintor de parede, um eletricista, né? Um secretário executivo, mas ele te habilita aquilo e com aquela profissão você pode viver sua vida tranquilamente, ter sua casa própria, ter seu carro, botar seus filhos na escola, porque aquela profissão é reconhecida. E não somente a profissão de nível superior, aquela profissão que você precisa passar 4, 5 anos na faculdade e que de repente o que vai servir para você é simplesmente para você colocar no seu currículo para apresentar, e que a gente sabe que hoje em dia já foi-se o tempo, né, em que a graduação valia muito para alguém que estava te contratando. Vale na hora que você vai prestar um concurso público que diz lá, você tem que ter nível superior. Quando você tem nível superior, seu salário aumenta. Quando você tem nível médio, seu salário é um pouco menor. Então, eu sonho com um dia que esse modelo vai ser quebrado, que esse modelo no Brasil vai ser desconstruído. E eu acho que a gente está caminhando para isso, mas vai demorar um pouquinho. Enquanto isso não acontece, o que é que a gente pode fazer como Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica? Não esquecer que nós somos, nosso DNA é técnico e tecnológico. E aí fazer das nossas graduações, já que a gente não pode fugir disso agora, porque o ideal seria a gente focar na parte técnica, né? Enfim, na formação técnica, mas já que a gente vai para essa formação e a gente está discutindo graduação, então vamos lá, né? Vamos para a graduação, vamos para o bacharelado, vamos para o tecnólogo, mas sempre, independente se o curso é longo, se o curso é curto, se é uma graduação curta, uma graduação longa, independente disso, não é? Vamos focar sempre na experiência, vamos focar sempre no saber fazer. Eu costumo sempre, o pessoal diz, rapaz, você vai ensinar o camarada a apertar parafuso? Sim, porque antes dele teorizar sobre o parafuso, ele precisa saber como que aperta aquele parafuso. Depois que ele souber como é que aperta, aí ele vai ter todos os subsídios do mundo para teorizar esse parafuso, tem rosca disso, rosca infinita. Mas, primeiramente, qual parafuso tem que apertar e como aperta? Porque é muito frustrante você encontrar um profissional recém-saído da faculdade e que não sabe fazer, não reconhece nenhuma atividade básica da área dele, do ponto de vista de operação, do ponto de vista de fazer. Você chega aqui, faz isso aqui para mim, abre aqui essa máquina, abre aqui alguma coisa aqui, enfim, desenvolve essa atividade, né? Faz esse orçamento, e o camarada não sabe fazer. Então é muito frustrante para o mercado, para o empregador, e mais frustrante ainda, talvez, para aquela pessoa que está buscando a vaga de trabalho, a vaga de emprego. Então, eu espero que eu tenha provocado algum tipo de reflexão em você sobre a graduação, que você pense algumas vezes antes de fazer a sua graduação, e em que local, em que instituição você vai fazer a graduação. Veja como a instituição trata a graduação, né? Se trata só teórico ou se trata prático. E, no mais, eu espero que você fique bem, espero que você se cuide e que fique com Deus, e que a gente se encontre no próximo episódio, no episódio 6, onde eu vou falar das licenciaturas. Falou? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.